moçada. Nesse momento a gente vai começar a primeira videoaula sobre mecânica, onde o objetivo inicial é a gente introduzir alguns conceitos que a gente vai trabalhar nessa vasta área da física, que é entendida como sendo uma parte da física interessada em estudar o movimento dos corpos, assim como a cinemática, mas a mecânica ela tem a preocupação de se estudar o movimento dos corpos se preocupando com as suas causas, enquanto que a cinemática é uma área da física preocupada apenas em descrever, em dizer como é tal tipo de movimento, sem se preocupar com as suas causas. A mecânica, portanto, como eu já mencionei, é uma área da física destinada ao estudo dos movimentos, só que se preocupando com as suas causas. E quando a gente fala em causa de movimento, nós queremos nos referir à força. Então a força vai ser a principal causa dos movimentos dos corpos que a gente está estudando aqui. E na física, assim como energia, carga elétrica, força é uma grandeza física meio difícil de ser definida, porque não existe um conceito, uma definição própria para essa grandeza física. O que a gente costuma fazer é associar uma ideia ao seu significado. Então nós costumamos dizer que força é algo que, quando aplicado em um corpo, pode produzir tanto o seu movimento como o seu repouso. Porque se eu tenho um objeto que está inicialmente parado e uma força suficientemente intensa for aplicada sobre ele, esse objeto pode vir a sair do seu estado de repouso e entrar em movimento. Da mesma forma que se um objeto em movimento, se eu aplicar uma força conveniente sobre ele, ele pode sair do seu estado de movimento e passar a entrar no estado de repouso. Algo tipo uma bola de futebol vem rolando no chão em direção a mim, e aí eu aplico uma força com o meu pé em sentido contrário ao movimento dessa bola, uma força conveniente, e aí eu posso fazer com que essa bola saia do seu estado de movimento e entre no seu estado de repouso. Da mesma forma, a força, quando aplicada em um corpo, também pode provocar a sua deformação. Se você pega um corpo mole, por exemplo, um travesseiro, aplica uma força no meio dele, ele se deforma devido à aplicação dessa força. Depois, quando você tira a força aplicada, ele volta, em princípio, ao seu estado original. Então, nós podemos entender a força como sendo uma grandeza física que está associada ao movimento ou estado de repouso, bem como a deformação. Algo que, quando aplicado, pode provocar basicamente isso aqui ou isso aqui. Só que toda grandeza física ela pode ser expressa em uma unidade de medida. Força é uma grandeza física porque ela pode ser medida. Se é medida, ela deve ser expressa em uma unidade adequada. Então, as unidades que podem ser utilizadas para se expressar a força são basicamente as seguintes. Nós vamos começar essa abordagem utilizando a unidade oficial. O Newton representa a unidade oficial usada para se expressar força. Newton, sob o nome de um célebre físico inglês chamado Isaac Newton, que deu importantes contribuições desde a área de mecânica até a área de ótica, como a gente vai ver à medida que essas videoaulas forem sendo postadas no meu canal do YouTube. Depois do Newton, nós temos também o quilograma-força. O quilograma-força é uma unidade meio que renegada pelos estudantes, porque na maioria das vezes nós trabalhamos com unidade oficial para força, a gente trabalha com Newton, só que existe também essa unidade alternativa. E qual que é a relação entre o quilograma-força e o Newton? Basicamente, o quilograma-força pode ser entendido como sendo a força exercida por um corpo de 1 kg em uma determinada superfície, que esteja na horizontal, vamos colocar nesses termos. Então as coisas funcionam da seguinte forma: se a aceleração da gravidade valer 10 metros por segundo ao quadrado, então cada quilograma-força, cada kgf é o equivalente a 10 newtons. Esta é a relação
entre estas duas unidades de medida. Então fiquem atentos, porque o KGF ele não é tão raro assim, ele também costuma ser utilizado em situações envolvendo mecânica e até mesmo em outros casos. Além do KGF, que é uma unidade não tão utilizada, existe uma outra que é mais rara, mas já vi questões de vestibular tratando sobre esta unidade. Eu estou falando sobre a DINA, que nós representamos por DIN, desse jeito aqui. A DIN é uma unidade de medida de força bastante usual, vamos colocar, se é que eu posso utilizar esse termo. O fato é que a DIN não é tão utilizada assim, mas ela também pode ser relacionada com o Newton, que é a unidade oficial, da seguinte forma: cada DINA é o equivalente a 10 na menos 5 newtons. Eu acredito que não seja assim tão interessante você memorizar a relação entre a DINA e o Newton, mas mais saber mesmo sobre que a DINA, esta é uma unidade de medida de força. Então basicamente isso é o que vocês precisam saber, pelo menos por hora. Então eu falei que a força representa uma grandeza física, e sendo uma grandeza física ela é passível de ser medida. Como que eu posso medir a força? Existe um aparelhinho chamado dinamômetro. O dinamômetro representa justamente o aparelho que é utilizado para medir força. Aparelho para medir força. Eventualmente me perguntam, quando aparece esse termo dinamômetro, o que é esse negócio? O dinamômetro nada mais é do que um aparelhinho constituído por uma bola que pode vir a se deformar se uma força for aplicada sobre ela, e aí à medida que essa força é aplicada, ele acusa o valor da força que está sendo aplicada. Muito bem, dentro desse contexto de, em termos gerais, a possível definição de força, quais são as unidades usadas para se medir essa grandeza física, a gente vai começar agora a abordar o primeiro tipo de força com o qual a gente vai trabalhar ao longo destas videoaulas. A primeira delas é a chamada força-peso. Então, todos já ouviram falar em peso, naturalmente, quando você sobe nessas balanças de farmácia, você vê lá que o seu peso é de, sei lá, 60 kg. Na verdade, esse não é um termo mais correto, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro, o que nós entendemos por força-peso? Força-peso, vamos colocar entre aspas duplas, é a força da gravidade. É a força gravitacional. Então, por hora, vocês podem entender a força-peso, o peso e a força da gravidade como sendo sinônimos. Peso e força da gravidade são sinônimos. E aí a gente fala que a força-peso é uma força que nos puxa para baixo, isso de uma certa maneira está correto, mas a definição mais correta para a força-peso é que é uma força gravitacional, no caso de nós, seres humanos, dentro do planeta Terra, que nos puxa em direção ao centro do planeta. Porque, convenhamos, se eu for utilizar um determinado referencial, ao afirmar que a força-peso puxa as coisas para baixo, como é que a Antártida fica presa no planeta Terra? Portanto, ela não deveria cair, não deveria ser puxada para baixo. Na verdade, obviamente, ela não é, porque a força-peso ela não puxa, isso não é um termo mais correto, puxar para baixo, e sim puxar em direção ao centro do planeta Terra. Embora nos nossos desenhos nós vamos representar a força-peso puxando para baixo, que nos nossos desenhos ela vai estar apontando para o centro do planeta Terra de uma certa maneira. Pois bem, matematicamente falando, a força-peso pode ser determinada através do produto da massa pela aceleração da gravidade. Nem toda força, conforme a gente vai ver, possui uma fórmula própria para ter o seu valor calculado. Tem algumas outras forças, como normal, força-atração, que são forças de reação e que sempre serão iguais a alguma força ou a algumas forças. Então, matematicamente falando,
a força-peso pode ser determinada desta forma aí. O M que ali aparece representa a própria massa do corpo em questão, que deve ser expressa em quilograma, caso você queira expressar o peso em newton. E este G representa justamente o valor da aceleração da gravidade. Muito bem. Que vale, que é expressa, na verdade, em metros por segundo ao quadrado. Nunca vi no exercício de vestibular que expressasse a aceleração da gravidade em centímetros por segundo ao quadrado, portanto. Lembrando que a aceleração é uma grandeza física vetorial, logo ela é merecedora dessa flechinha que denota ou representa uma grandeza vetorial. E o peso, por carecer de direção e de sentido, é uma grandeza física vetorial também, porque toda força é uma grandeza física vetorial. E se eu afirmar que eu vou aplicar uma força nesse apagador de 5 newtons, ok, até que dá para entender, mas a informação fica mais completa se eu afirmo que essa força vai ser aplicada no sentido direita para esquerda ou de cima para baixo. Ao indicar para onde eu vou empurrar esse apagador, a informação fica mais completa. Se fica mais completa, é porque a grandeza física em questão é uma grandeza física vetorial. Peso e qualquer tipo de força, portanto, é uma grandeza física vetorial. As unidades que podem ser utilizadas para se expressar peso são as mesmas unidades que podem ser usadas para se expressar força, já que peso é uma força. Nós temos, portanto, a possibilidade de se expressar o peso em newton, em quilograma-força e até mesmo como Dina, como a gente tinha colocado ali inicialmente. Ok? Muito bem. Então, eu vou fazer um exercício com vocês agora para a gente começar a delinear as diferenças existentes entre peso e massa. Eu vou voltar a falar naquela questão de quando você sobe uma balança, você fala que está com um peso de 60 kg. Então, o que eu vou fazer aqui é um cálculo extremamente simples. Neste primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou tomar como o meu caso, Rodrigo. Eu tenho uma massa de aproximadamente 80 kg. Tá? Na verdade é um pouco mais, mas eu prefiro pensar que é só isso. E aí eu vou calcular o valor da aceleração da gravidade, eu vou calcular o meu peso aqui no planeta Terra e lá em Júpiter. E aí a gente vai começar, como eu mencionei, a delinear as diferenças existentes entre peso e massa. Então veja só, o meu peso aqui na Terra poderia ser calculado como sendo o produto da massa pela gravidade. A minha massa é de 80 kg, a gravidade vale 10, e aí eu tiro que o meu peso é de 800 newtons. Pois bem, se eu subisse numa balança, e se eu tivesse 80 kg, e eu dissesse que eu estou pesando 80 kg, fisicamente falando isso não está certo, porque ou você afirma que você está pesando 800 newtons, ou você afirma que você tem uma massa de 80 kg. Embora não seja o termo mais correto, todo mundo fala desse jeito, acredito que até eu. Então, quando você sobe, você que tem 60 kg de massa, você sobe numa balança e você fala que o seu peso é de 60 kg, fisicamente falando, isso está errado. A tua massa é de 60 kg ou o teu peso é de 600 newtons, tá? Aproximadamente. Naturalmente, apesar de não ser o termo mais correto, tá? Não é, apesar de ser o termo mais correto, falar que eu estou pesando 800 newtons, ninguém sai por aí falando um negócio desse. Pode ser até meio que pedante fazer esse discurso. Ninguém fala, eu fiz um regime na semana passada e emagreci 10 newtons. Ninguém fala isso, né? Mas, enfim, é o termo mais correto disso, não dá para fugir. Se eu for calcular o meu peso lá no planeta Júpiter, naturalmente eu utilizaria a mesma equação, peso igual a massa vezes a gravidade. A minha massa é de 80 kg, só que como o planeta é diferente, a aceleração gravitacional é diferente também.
A aceleração da gravidade no planeta Júpiter é de cerca de 25, se eu não me engano, metros por segundo ao quadrado. Não está muito longe disso, não. Então a gravidade de Júpiter é muito forte, porque como ele é muito grande, ele é muito pesado, e a gente vai ver numa futura videoaula que a aceleração da gravidade de um planeta depende basicamente do tamanho dele e da sua massa. Quanto mais pesado for o planeta, maior é o valor da aceleração da gravidade. Júpiter é tão grande que dentro deles caberiam cerca de 30 planetas Terra. Por isso que ele tem uma gravidade maior, porque ele é muito pesado. A minha massa continua sendo de 80 kg, mas a gravidade de Júpiter é um pouco diferente. Quando se faz o produto de 80 por 25, o resultado dá 2.000. Então veja só que o peso ele deu um valor completamente diferente. Por que motivo? Porque a minha massa aumentou, eu engordei indo para Júpiter? Naturalmente não. O que mudou foi o valor da gravidade. Então percebam que quando se muda a gravidade, o peso muda, mas a massa não. Então é com base nisso que a gente vai começar a ver agora algumas diferenças entre peso e massa. E ao afirmar que há diferenças entre peso e massa, eu estou dizendo que peso não é a mesma coisa que massa. Então, vamos colocar aqui no quadro, fazer uma tabela com as diferenças entre peso e massa. Então vamos pensar da seguinte maneira, vou colocar aqui na coluna da esquerda informações a respeito do peso e aqui na coluna da direita informações a respeito de massa. Muito bem, primeira diferença, a definição. Força-peso é entendida como sendo o quê? Como eu falei para vocês, força-peso pode ser entendida como sendo a força da gravidade. E massa. A definição de massa é uma coisa meio esotérica, mas dá para entender ela. Massa representa a medida da inércia de um corpo. Como assim medida da inércia? Inércia é uma propriedade que mede a dificuldade de se alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Então nós dizemos que a inércia desse apagador é bem maior do que a inércia desse quadro, porque o apagador sendo mais leve é menos difícil dele de ser tirado do repouso do que esse quadro. Até porque esse quadro está preso ali, mas se ele não estivesse preso, dá para entender que o quadro, por ser mais pesado, tem uma inércia maior do que o próprio apagador. E aí, porque o apagador é mais leve, e aí é mais fácil de tirar ele do seu estado de repouso. Então, da mesma forma que eu posso dizer que um caminhão tem uma inércia maior do que um carro, simplesmente porque o caminhão, por ser mais pesado, é mais difícil dele ser tirado do estado de repouso, ou até mesmo mudar o seu estado de movimento, do que o próprio carro. Aqui, peso é entendido como sendo a força da gravidade, enquanto que a massa representa essa tal da medida da inércia, essa propriedade que mede a dificuldade de se alterar o estado de repouso de movimento. Naturalmente, a inércia está diretamente relacionada com a massa. Quanto maior é a inércia de um corpo, mais pesado ele é. Outra observação importante: peso representa uma grandeza física vetorial, como eu já havia mencionado. Peso, por ser uma força, e força é uma grandeza vetorial, ele precisa, além de módulo, de direção e sentido para ter a sua completa compreensão, enquanto que massa representa uma grandeza física escalar. E aí é fácil de entender que a massa é uma grandeza física escalar, porque ao se tentar informar a direção e o sentido da massa, essa tentativa vai soar de uma forma completamente estranha, do tipo, eu tenho 80 kg de massa,
na direção vertical de baixo para cima. Soa estranho, não soa? Porque massa não carece de direção de sentido. Bastando informar o seu módulo, o seu valor numérico, você já consegue entender por completo aquilo que eu quero dizer. Outra observação importante: o peso ele pode ser expresso oficialmente em Newton, como toda força, enquanto que a massa é expressa oficialmente em quilograma. Então vejam que as unidades são completamente diferentes. Mais uma diferença entre o peso e a massa. E a quarta e última diferença que eu vou listar entre estas duas grandezas físicas é aquilo que está relacionado com essa tabela. Vejam que quando a gravidade mudou, o peso também mudou. Isso significa que o peso depende da aceleração da gravidade. Depende da gravidade. Como é que eu sei isso? Porque quando mudou o valor da gravidade, o peso mudou. Agora o mesmo aconteceu com a massa. Quando mudou a gravidade, a minha massa mudou? Não. Então isso significa que a massa não depende da gravidade. Porque ao se mudar o valor da gravidade, não se mudou o valor da massa. Não depende da gravidade. Com isso eu encerro essa tabela que mostra as diferenças entre peso e massa. Espero, na verdade, ter deixado claro que massa não é a mesma coisa que peso. Listei 4 diferenças entre essas duas grandezas físicas, o que eu acredito ser suficiente para a compreensão da diferença dessas duas grandezas. Por hora é isso, essa aula é meio que introdutória ao estudo da mecânica. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar com as leis de Newton, que representam um dos conteúdos mais importantes de toda a física que é ensinada no ensino médio. Então vamos lá.